Boa tarde, estimados ouvintes. Estamos em mais esta edição do nosso Encontro com a Verdade, na sua rádio Amizade FM 91.1 MHz, no dial do seu rádio, também transmissão em tempo real pelo Facebook e depois postada toda a matéria no YouTube. A direção geral é de Daniel Quintana. Participação e colaboração permanente do professor José Luiz Rodrigues da Cunha, professor Cunha. Apoio técnico, Jesus Peixoto e Henrico Salvatore. Apresentação, Cláudio Omar Pereira da Cunha. O apoio cultural, que são aqueles que garantem que este espaço esteja sendo veiculado todas as semanas, às 17 horas, o seu encontro com a verdade, é de Jaques Oliveira, Negócios Imobiliários, vereador César Silva, Max Gel, Topografia e Novo Amanhecer, Terapias Holísticas. A todos os nossos sinceros agradecimentos. Hoje nós estamos trazendo novamente, portanto, um convidado que já esteve aqui no nosso programa, que é o vereador Silvio Noitzlink, carinhosamente conhecido como Vinho, nosso amigo, nosso parceiro, uma pessoa que toda a banca aqui deste programa tem profundo respeito, profunda amizade, pelo ser humano que ele é, pelo pai de família que é, pelo empresário, e agora, desde o ano passado, como parlamentar, que é o vereador Silvio Noitzlink, vereador Vinho. Nós convencionamos chamá-lo porque existem pelo menos dois assuntos, né, que precisam ter alguns esclarecimentos de grande importância para a comunidade canguçuense. Primeiro, é bom, é positivo, que é a questão do crédito fundiário. Nós precisamos saber, e o vereador Vinho está aqui justamente para nos esclarecer, quais os avanços que foram obtidos nesse particular do crédito fundiário para a comunidade canguçuense, para a região, já que ele ponteou, liderou esse trabalho envolvendo a Câmara de Canguçu, as câmaras de vereadores de diversos pontos da região, prefeitos, autoridades estaduais e federais da área. E o outro assunto que nós precisamos também ouvir do vereador se refere ao trabalho que ele e outros vereadores têm feito junto às autoridades competentes em Porto Alegre e continuam fazendo, e agora, depois de ontem, com certeza farão ainda mais, em favor desse estado, se não de calamidade pública, mas de gravíssima situação de emergência que se encontra o nosso município, primeiramente pela estiagem e, num segundo momento, ontem, pelo evento granizo, a chuva de pedra que atingiu grande parte da cidade e do interior do nosso município, com sérios prejuízos e que implicarão certamente num aporte de recursos estaduais e federais, objetivando ajudar as famílias atingidas. De imediato, saudamos com muito carinho o vereador Silvio Noitzlink, o Vinho, e passamos a ele para a sua saudação inicial. Fica à vontade, meu vereador. Boa tarde aos ouvintes da rádio. Rádio Amizade. Da Rádio Amizade, né? E
especialmente também ao Dr. Cláudio Mar, ao professor Cunha, né, o Eurico e ao Peixoto, né. É uma satisfação muito grande a gente poder estar de volta de novo a essa rádio, a esse programa, que tem uma audiência ótima dentro da cidade, até onde alcança a sua projeção, né? Porque a rádio comunitária sempre tem um objetivo, o alcance é limitado, né? Mas tem uma audiência muito boa, né? Pela internet ela vai para o mundo. Pois é, pela internet ela vai pelo mundo todo, né? Tem outros órgãos que vai além do que a gente possa imaginar, né? Então a gente está aí para conversar os assuntos pertinentes à sociedade, né? E falar sobre o trabalho que a gente está fazendo e o trabalho que a gente está acompanhando, né? E esclarecer para a população o que tiver dentro do alcance da gente, porque nem tudo está dentro do alcance da gente. E a gente sempre, eu digo assim, para a gente conseguir avançar, alcançar muitas coisas, a gente nunca é sozinho, a gente sempre depende de amigos para que a gente possa ter êxito dentro dessa vida. Perfeito. Professor Cunha, sua saudação preliminar. Boa tarde, Cláudio Mar, Peixoto, Henrico, vereador Vim, que nos brinda a sua presença aqui. É interessante que a gente pensa em uma coisa e acaba acontecendo outra e lamentavelmente não é boa, né? É verdade. Porque se pensava em falar bastante sobre a situação difícil do agricultor por causa da falta de chuva, da estiagem. E vou ser obrigado a dar uma dividente. Acho que foi quando o vereador... quando o Nilson Pins esteve aqui, eu falei da barragem. É verdade. Só se lembra da barragem quando não chove. Sim. E agora temos uma intempérie que se aproximou e parece que não é a única, né? Porque as previsões ainda são de chuva e quem sabe granizo. E isso para os agricultores da região é uma coisa bastante complicada. Ontem estava na escola quando teve a chuva forte e as crianças muito nervosas. E muitos deles, e até os pequenininhos de 4 anos, falavam, o vereador Vim, vai liquidar o fumo do pai. E a agricultura tem disso, né? O colono tem que ser um homem forte. É uma empresa a céu aberto, né? E é complicado ser administrado. A gente tem que procurar fortalecer essas pessoas e dar a elas conhecimento para que se mantenham ainda trabalhando em prol da comunidade, porque é de lá que vem a comida. Então isso nos preocupa muito e o prefeito municipal parece que está procurando já tomar decisões. Hoje eu sei que estava reunido com o secretariado às 6h30 da manhã, tentando buscar alternativas, soluções. Quando eu desci em direção à Glória, já vi algumas casas com lona preta por cima, por causa das telhas quebradas. E acho que teremos um 2018 um pouco mais difícil. É verdade, professor. Mas vamos combinar sim. Vamos falar primeiro do assunto ruim, penoso, porque eu tenho certeza que do crédito fundiário já tem retorno positivo. Então vamos deixar para a segunda parte. Nós sabemos, e eu antecipei aqui, é de conhecimento público, do envolvimento do vereador Vinho, juntamente com outros vereadores, nesse trabalho de ligação das autoridades estaduais, até então por causa da estiagem. E agora, vereador, além da estiagem, o granizo. Faça uma síntese para nós desse envolvimento dos parlamentares com as autoridades estaduais e certamente do que já estão pensando em decorrência do evento de ontem. Olha, doutor Cláudio Mar, a gente primeiro estava só tratando da parte da estiagem, né, onde a gente esteve até em Porto Alegre, na época, e o vereador Pipa, onde a gente conseguiu mais algumas bolsas, que de surpresa nossa, as bolsas chegaram antes em Canguçu do que nós retornamos de Porto Alegre, porque o caminhão estava saindo de lá para levar umas bolsas para Erval do Sul, né, para poder amenizar algumas pessoas que realmente estavam sem água. E onde a gente pediu também
né, que é um arreto para ajudar na abertura de poços, né? E aí estava sendo só aguardado a homologação do decreto de calamidade pública, né? Que foi homologado a semana passada, saiu no diário, né? E aí agora a gente está contatando para ver quando é que vem essa reta para auxiliar. Quer dizer que já choveu um pouco, né? Mas que venha auxiliar para abrir os poços para prevenir futuramente, para essa reta continuar nesse trabalho de abrir poços no interior, né? E sobre essa calamidade de ontem, né? Quer dizer que hoje a gente só tem o que lamentar para um lado, né? E dizer que a gente ainda está pensando como agir, né? Está se agindo na ajuda das vítimas, Sim. né? Mas eu digo assim, pensando como agir futuramente, né? O Porque, prefeito anunciou hoje que decreta nova situação de emergência, né? sim, depois dessa, onde as lavouras de fumo, lavoura de milho foram destruídas, casas destruídas, né? Quer dizer que escolas, carros, né? É lamentável, mas quer dizer que não depende da gente, é uma coisa que vem de cima, né? Então a gente tem que trabalhar mais uma vez para tentar superar essa dificuldade e pedir a Deus que nos abençoe, que nós tenhamos força para poder superar isso aí. E para um lado eu sempre digo ainda, doutor, a gente tem que agradecer a Deus porque não teve vítimas fatais. É verdade. Porque bens materiais a gente lamenta, a gente vai atrás, tu tem como repor. Agora, se é uma pessoa, uma vida, aí é difícil, né? E aí, com toda certeza, eu acredito que com fé, com trabalho, nós vamos superar essa situação também. Perfeitamente. Professor Cunha. Foi algumas faixas, né? Teve locais que a situação foi bastante crítica. Foi mais no 1º e no 4º distrito, segundo o prefeito, né? Ela deu uma passada aqui, foi perto da Colônia Triunfo ali, pegou uma parte de São Lourenço, né? Que quando se fala em São Lourenço, o pessoal pensa no costado da lagoa, né? Algumas pessoas não entendem que São Lourenço faz divisa conosco aqui, bem pertinho. Logo aqui. 10 quilômetros no máximo. Então isso é muito importante que se entenda isso. A chuva para algumas partes, como lá terceiro, foi muito boa. Foi boa e necessária. Aquela nossa região ali da Coxilha do Fogo, Santo Antônio, Boa Vista, ali é um local muito seco, né, de serra. Então isso é importante. Mas nós, por exemplo, temos a Escola Santa Maria que está sem aulas até sexta-feira. E a prefeitura está fazendo um trabalho de recuperação da escola porque foi bastante atingida. Então é necessário que o prefeito, e já sei que está tomando providências, porque a situação é bastante delicada. E também o abalo moral, né? Hoje, quando se busca uma plantação, tem que se entender que não é simplesmente uma plantação, é a subsistência de uma família, né? É a economia local que é abalada. E isso é muito importante, principalmente para o município, essa região onde caiu a pedra, é uma região produtora de fumo. E são pequenas áreas que se produz muito fumo. O fumo é assim, tem essa característica, então nós temos que tomar cuidado também pelo abalo da economia do município. A situação de emergência é necessária. Não é à toa que somos a capital nacional da agricultura familiar, né? E ao que parece foi justamente nos focos, nos núcleos da agricultura familiar, onde tem maior número de minifúndios produtivos, onde o evento granizo mais massacrou, né? Vereador Silvio. Onde ainda tinha bastante produção na lavoura ainda, né? A gente vê as fotos, né? A lavoura destruída, né? E em alguns momentos até dentro do galpão, onde o fumo já estava seco, quebrou o telhado e molhou o fumo dentro do galpão, com toda certeza isso também vai perder a qualidade do fumo, né? Então, os prejuízos são irreversíveis, né? Vai ser um ano que a gente achava no começo que podia ser um ano tranquilo, mas aí com a estiagem já se tornou difícil, e agora nessa região onde ocorreu esses sinistros, pior ainda, né? Sem dúvida. Eu escutei hoje pela manhã
a entrevista do Dr. Vinícius Pegoraro, nosso prefeito, nosso amigo, onde ele fazia um breve relato do ocorrido ontem, né? Foram 190 residências destruídas ou parcialmente destruídas ou afetadas. Teve que distribuir, ainda ontem à noite, a prefeitura teve que socorrer inúmeras famílias que estavam desabrigadas, tiveram que distribuir 1.000 metros de lona preta. 1.000 metros corridos, né? Sim. Imagina isso quadrado, quanto é que dá. E uma coisa que ele falou, que eu tenho certeza que é uma preocupação do vereador Silvio, nós vamos colocar à baila aqui, é a busca urgente de ajuda aos pronafianos no que se refere às dívidas. O vereador já está pensando em alguma coisa junto ao governo do estado e ao governo federal? Não, a gente já teve reunido para tratar esse assunto, né? E com toda certeza a gente vai ir atrás, a gente não vai sossegar o pito, como diz o ditado, né? O que depender da gente, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. A gente tem uma parceria muito boa com o deputado Fábio Branco, que é chefe da Casa Civil, que também já se mostrou de portas abertas para a gente conversar, para a gente ajudar dentro desse projeto, né? Onde é importante a ajuda dele também, né? Como o Estado também está interessado, né? Porque isso é recurso que deixa de entrar no Estado, né? E se o Estado não ajudar nesse caso dos pronafinhos, os colonos vão ficar inviabilizados de poder fazer a próxima safra, porque de onde é que vão tirar dinheiro para financiar a próxima safra? Então, com toda certeza, vão trabalhar para que se tenha um auxílio nesse sentido também, né? E hoje, o que vai acontecer, a gente não pode garantir, dizer qual a maneira, o que vai acontecer, né? Mas a gente vai encaminhar as coisas corretamente para que venha os resultados bem rápido, né? Agora, um futuro rápido que tem que ser, né? Isso não é coisa para o ano que vem, isso é coisa para esse ano, né? E eu aqui queria deixar um registro aqui, doutor Cláudio Mar, sobre o João Domingues, que é o cara que é responsável da Defesa Civil aqui na região sul, que coordenador, que é da cidade de Pelotas, né? Uma pessoa excelente, prestativa, né? Então, ontem, logo que passou esse temporal aí, ele já me mandou uma mensagem que estava vindo de Pelotas a Canguçu, né? Para ver e ajudar ontem mesmo o que estava acontecendo dentro do município de Canguçu. Então resta só agradecer a essas pessoas que são comprometidas com a população, né? Sem dúvida. O vereador falou no chefe da Casa Civil, né? Justamente a Casa Civil e a Casa Militar, que são do gabinete do governador, que são responsáveis pela defesa civil em todo o estado, né? A Defesa Civil é um órgão, às vezes a gente fala tanto em Defesa Civil, parece uma coisa meio alienígena, isso tem uma posição. Ela é ligada à Casa Civil e ela é estruturada a partir disso junto aos municípios. Ela tem coordenadores regionais, mas municipalmente também tem pessoas responsáveis. Aqui no município, secretário de Meio Ambiente, que é responsável. Então, é uma estrutura que tem a necessidade de possuir uma agilidade, porque ela vamos dizer assim, é um guarda que fica esperando para entrar em ação. E quando é que entra em ação? Exatamente nesses momentos mais críticos, e muitas vezes tem que ser rápido, né? Deslizamento, terremoto, algumas catástrofes naturais, como essa na questão do granizo que aconteceu. Então é importantíssimo que haja uma agilidade da Defesa Civil, e o coordenador regional, quando entrou em contato com o senhor, fez muito bem. Ele sentiu a gravidade da situação aqui no município. Era uma temperatura muito alta. É verdade. Mas nós sabemos que a Defesa Civil, ela tem 3 esferas, né? Municipal, agora 4, né? Municipal, regional, estadual e federal.
Na órbita municipal, regional e estadual, a nossa primeira situação de emergência já foi homologada. Agora vai para Brasília, para homologação. E isto, certamente que é do conhecimento da mesa, mas estou falando para os ouvintes, abre as portas ao governo federal, tira os obstáculos para o uso das reservas de contingências, que são utilizadas em situações de emergência, de calamidade, de guerra, de endemias, né? São verbas cuja movimentação independe de maiores burocracias, facilita o presidente da República a alcançar recursos aos municípios atingidos com uma maior celeridade. Certamente o vereador Ciro, pela vinculação que tem com o deputado Alceu Moreira, que é deputado federal e da base do governo, já fez os contatos necessários para que o nobre deputado consiga fazer o seu trabalho de agilização do reconhecimento federal da situação de emergência em Canguçu. Doutor Claudimar, nós tivemos vai fazer agora no sábado, 3 semanas, nós estivemos almoçando na casa do deputado Alceu Moreira, né? Onde a gente participou de uma reunião lá e onde a gente também já tratou sobre esse assunto. Então ele está a par também dessa nossa necessidade, né? E ele, como sempre, para nós, sei dizer que teve de portas abertas para ajudar, e o que for do alcance dele, ele fará. Foi o que ele nos mencionou. Agora eu acho que a tarefa grande dele, me corrija se eu estiver errado, como homem forte da base, é acelerar ao máximo o reconhecimento da situação de emergência em Canguçu e na região. Feito isso, não é, professor? Os ouvintes, só para ser um pouco didático, os ouvintes têm que entender que primeiro, no serviço público, primeiro se faz a lei, para que depois aconteça alguma coisa, e o que nós estamos esperando é a liberação de verba. Isso. Então, o decreto municipal foi feito, a situação foi reconhecida. Então, agora que o deputado... Que o Estado reconheceu, agora é federal. Tem que sair o dinheiro de algum lugar. E essa agilização é fundamental, porque os estragos estão aí, né? O prefeito não está sentado em cima de um balaio de lona lá esperando quando é que vai cair granizo. Ele teve que mexer no caixa da prefeitura para que isso acontecesse. Então ele também precisa mexer no caixa da prefeitura. É para abrir, quando estava seco, para abrir açude, para abrir estrada, para abrir condições. Parar com outras coisas fundamentais. Me chamou a atenção também a entrevista que eu ouvi do prefeito do Morro Redondo. A situação lá também é muito difícil, né? Bastante difícil, em alguns aspectos até pior do que a nossa, porque a distribuição de água já há muito que vem sendo executada assim, cotidianamente, sistematicamente. E eles estão recebendo 4,5 milhões de reais, já parece que nesta semana. A gente tem que ficar de olho nisso, né? Porque essas verbas, por serem emergenciais, elas estão à disposição e quem não é visto não é lembrado. É mais ou menos essa história, né? E veja bem, Morro Redondo já recebendo 4,5 milhões. É uma vitória. Sim. E é um município menor do nosso. 4,5 milhões é a nossa folha de pagamento. Pois é. Só para se ter uma base, o que é 4,5 milhões? Cestas básicas eles estão recebendo. Nós não estamos precisando de cesta básica ainda, mas acho, na minha opinião, que a contar de ontem, isto vai ter que ser uma prioridade. Ou ela vem na forma de gêneros alimentícios ou na forma de um recurso emergencial, como já veio nos governos estaduais anteriores. Sim. Os pronafianos tiveram, era automático, vinha já o
Tinha o cheque seca, tinha o título, o cartãozinho cartãozinho também, né? Então existem mecanismos, né? E é bom a gente saber dessa sintonia que existe por parte do vereador, da Câmara de Vereadores, com o prefeito, Porto Alegre e o governo federal. Porque só a partir daí é que nós vamos ter os efetivos retornos. Não adianta, nós falávamos isso antes de abrir os microfones, uma postura radical, como às vezes, com exceção, acontece aqui em Campo, deselegante, num momento desses. Tem que haver, é justamente o que o vereador frisou no início, esta ideia de corpo, esta ideia de trabalho coletivo. Bem comum, né? Exatamente, esquecer. Nós trouxemos aqui, vereador, e é um testemunho que se faz, o presidente da Câmara. Quando foi eleito presidente da Câmara, nós o trouxemos aqui, que é um vereador do PT, que tem posição ideológica oposta ao governo municipal, ao governo estadual e ao governo federal, e o seu partido também, por sua vez, tem antagonismos de natureza ideológica. Mas, a bem da verdade se diga, o vereador Errol Disney, durante todo o tempo que foi entrevistado por nós, manifestou, expressou elegância e solidariedade fraterna para com os gestores públicos de Canguçu, de uma forma muito sincera e muito transparente. Então, o momento é de somar. Estamos com dificuldade? Estamos, mas vamos somar. A ponderação do atual presidente da Câmara, e aqui eu deixo a pergunta para o vereador Vim, qual é a expectativa dele a respeito do mandato do vereador Disney? Mas a ponderação dele é extremamente elogiável, né? Sem dúvida. Até porque hoje ele passa a ver o executivo municipal com os olhos de quem esteve em um governo onde ele já fez parte desse executivo. Ele disse isso aqui, né? Exatamente. Então é elogiável a forma como ele se comporta e a forma como ele pretende transcorrer esse 2018. Como é que o senhor vê, vereador Vinho, esse ano de 2018 na Câmara de Vereadores? Quais são as expectativas? Eu diria assim, professor Cunha, pelo conhecimento que eu tenho do Rodinha, pelos longos anos de nossa amizade, eu não tenho dúvida nenhuma que será um ano, para mim, tranquilo. Quer dizer que o trabalho dele é direcionado pelo bom andamento. O trabalho dele não é vinculado a partido nenhum, ele não machuca ninguém, ele procura fazer as coisas corretas da maneira que tem que ser, né? Ele tem postura, né? Tem dignidade, né? Então eu não tenho medo nenhum de dizer que vai ser um ano excelente. Uma coisa que me chamou muita atenção logo no começo, quando começou depois a volta do trabalho dos vereadores, né? Ele agarrou, fez uma reunião onde chamou todos os funcionários e vereadores da Câmara. Tivemos um momento lá com a psicóloga, tudo, né? E que raramente, eu digo assim, a gente vê dentro da política. Eu vi acontecer isso, me admirei muito do Alceu Moreira fazer isso quando ele nos convidou para o aniversário dele. Ele nos convidou para que todo mundo unisse as mãos para fazer a oração do Pai Nosso. E dentro desse momento de distração dentro da Câmara, foi o que o presidente da Câmara fez. Então, isso aí já é um ato de grandeza para mim, né? Porque quando se invoca o nome de Deus, né? É porque tem alguma esperança e que com a força de Deus a gente chega além do que onde a gente possa imaginar. Perfeitamente. Vamos aproveitar aqui para registrar a participação do nosso sempre colaborador, o Nenel Vieira. Espero que tenha sido corrigido o problema, Nenel. A Neida Pereira Goulart está também nos dando um apoio aqui, estava com problema de áudio, espero que tenha sido resolvido. O Marco Cavalheiro é justamente aquele rapaz que eu ia te dar o documento e estava errado. É aquele
Parabéns pelo programa, meu irmão, pela entrevista e pela condução. Ligado aqui de Canoas, tu viu que a internet nos faz chegar longe, né? E o Zico, o Siegfried Retzlaff, um grande abraço para ele, nosso amigo, nosso parceiro de Colorado também, né? Sanfoneiro, é uma grande figura. Mas a respeito da Câmara, eu gostaria que o vereador falasse como é que ficou, de maneira bem objetiva, como é que ficou essa questão da correção dos salários dos servidores da Câmara em relação aos da Prefeitura, para que não fique nenhuma dúvida a respeito. olha, doutor, a maneira que foi conduzido o aumento dos funcionários da Câmara, a presidente do SINCA enviou-lhe uma carta para a Câmara, né, dizendo que deixava de livre negociação entre presidente da Câmara e funcionário. Então, a partir desse momento, ela, como presidente do sindicato, ela lavou suas mãos, né, que o presidente da Câmara negociasse com os funcionários. Aí o que aconteceu? Dentro dessa negociação, os funcionários vieram com uma proposta que não teria como pagar, né? Aí teve uma negociação, chegaram num acordo entre 5%. Por que 5%? Porque a negociação do sindicato com o prefeito era 2,95%. Agora. E futuramente mais 3,5%, que fecharia 6%. Então, o acordo adotado com os funcionários da Câmara seria 5% agora e Zé Fini, né? Se depois o prefeito der 6% até o final do ano, quer dizer que fica valendo o que foi acordado com o presidente da Câmara. Então, como foi acordado com o presidente da Câmara, né? Quer dizer que não ficou as duas entidades separadas, o legislativo e o executivo, né? Aí o legislativo tratou do assunto dele e o executivo vai tratar do assunto dos funcionários dele, né? Então, não coube nada mais para mim do que votar a favor desse acordo adotado entre funcionário e presidente da Câmara, né? Achei que nada mais justo do que eu votar a favor e votei a favor a esse aumento. Então, o pessoal, os servidores do Poder Legislativo terão já tiveram agora esses 5%, e eventual revisão no restante do ano que venha a ser concedida aos funcionários do município, eles não terão qualquer direito. Não terão qualquer direito. Esse porque foi o acordo feito, porque eles já estão recebendo 5% agora, né? Sim. Então, até o final do ano, o acordo feito com eles é os 5%. Então, não terá mais nada de reajuste. Uma coisa do Vale Alimentação? O Vale Alimentação terá... Eu não estou bem por dentro ainda, vai ter um reajustezinho também, né? Não sei se vai ser o 2,95 ou se vai ser os mesmos 5. Isso aí eu não fui atrás ainda, a gente vai atrás agora na próxima, mas vai ter um reajustezinho ali sim. Só não sei qual o índice que vai ser reajustado ali. Do Vale Alimentação. Do Vale Alimentação. Da Câmara de Vereadores. Da Câmara de Vereadores. E o prefeito está estudando isso aí também. Eu acredito que sim, né? Porque conforme a negociação do sindicato está ocorrendo junto ao prefeito, né? Então ali é uma parte que eu não me envolvi, né, doutor? Que não chegou ainda na Câmara, né? Não chegou à Câmara ainda, né? Muito bem. Professor Cunha. Pois é, as negociações de base salarial são muito difíceis nessa época, né? Porque o governo mantém uma política de, lamentavelmente, desvalorização do servidor público e coloca as culpas todas no servidor público como se fosse ele o culpado. E, ao mesmo tempo em que nós temos juros de cheque especial, uma inflação dita em 2% e juro de cheque especial em 12%. Cartão de crédito 350. Cartão de crédito.
Então é absurdo, é difícil de falar nesse tipo de assunto. O governo baixa a taxa Selic a uns patamares até agora nunca vistos, e o juro do mês de janeiro aumentou. Agora a memória não vai me ajudar, mas aumentou significativamente sem nenhuma explicação, né? Quando algumas pessoas dizem que é um governo que não é para os pobres, a gente é obrigado a aceitar esse argumento, porque ele é verdadeiro, né? A economia é uma economia de elite, e a gente vê uma mecânica sendo colocada de uma forma que o pequeno produtor, se criar umas galinhas, não pode vender os ovos. É verdade. Enquanto se vê, não, porque em países de primeiro mundo, vai na França, os caras têm um pedaço de carne e cortam ela na tua frente para te mostrar que estão fazendo um bife de uma carne de qualidade. Se por acaso a gente entrar aqui num açougue e a carne não tiver dentro de uma forma quase que invisível, a gente não, porque está errado, vão processar. Quantos açougues têm sido fechados? Cadê como é que o pessoal... Eu acho interessante isso. Como é que o pessoal do interior come carne? E além de fechados, tratam os proprietários como criminosos. Como é que o pessoal... como é que o pessoal do interior come carne? Tem que vir comprar na cidade. Para cumprir a lei, tem que vir comprar na cidade. Não pode matar a galinha? Não. Então não posso incentivar o cara a criar galinha, porque não pode matar? Não, que não ele vai criar para bonito? Nem comer um ovo também, tu pode, né? Sim. Não é certificado. Não é certificado? Não, e aí, onde é que está o incentivo para ficar na colônia? Isso que eu não consigo entender, uma coisa andar contra a outra. Mas eu vejo assim, essas leis foram criadas para que aqueles grandes poderosos pudessem se criar lá em cima e onde pudesse dar mesada grande para os outros, para terminar com os pequenos, para ficar só na mão deles. Isso aí que eles trabalharam para isso. E depois eles dizem que ajuda os pequenos. Tem que ter uma economia de exportação? Tem, é verdade. Tem que ter uma economia de exportação. Todos nós vimos a vacina da febre aftosa. Eles mostraram por que a Rússia não queria comprar. Criavam abscessos onde tinha vacina enormes, que a gente acompanhou, hoje tem imagens disso. Antigamente, quando a gente estava lá fora e só ouvia falar uma coisa. Isso aí está inventando para não vender. A gente está vendo hoje, tem abscesso de 2 litros de infecção que acumula e só vai se ver aquilo ali quando abrir lá na Rússia. E eles começaram a detectar isso e parar de comprar nossa carne, tá bem? Nossa carne foi direcionada para um outro mercado, que é o chinês. Mas essa economia internacional, essa globalização, está matando o pequeno. É muito bom plantar fumo e mandar para o Oriente, mandar para a África. Tá bem, mas e não tem mais nenhuma horta em casa? Não se cria mais uma galinha? Não se tem mais nada? E quando o agricultor de hoje, que é o cara especialista em fumo, não puder colher o seu fumo, vai viver do quê? Pois é. É que o governo estimula uma cadeia produtiva para o fumo, por exemplo, e nada faz em cima de uma cadeia produtiva para hortifrutigranjeiros, para milho, para feijão preto, etc. Bom, nós estamos com 17 horas e 40 minutos. Vamos ter que dar um stop nessa parte aí e vamos falar dos avanços do crédito fundiário, vereador Silvio. Fique à vontade. Só para recuperar, o vereador Silvio foi o proponente do aumento do crédito fundiário, que é o crédito que o governo liberava, pouquinho, mas a tendência é que você vai falar agora, para que fosse viabilizada a compra da pequena propriedade rural por aquela pessoa que vivia de parceria, que na condição de herdeiro filho não tinha condições de tornar uma propriedade autossustentável. É o antigo Banco da Terra. Só para recuperar, para que o vereador Silvio seja compreendido plenamente de agora em diante. Olha, professor, em primeiro lugar, professor Marcos Cunha. Marcos é parente também. Parente, professor Cunha. É parente, né? Eu quero lhe agradecer pela ideia brilhante que o senhor teve a vez passada, quando eu estive aí, que comentasse em a gente levar um ônibus de colonos junto para lá, né? Então, por que eu sempre digo que a gente tem que ter amigos, né?
a gente tem que ter pensadores junto também, porque só trabalhar não adianta, tem que ter gente que pensa, muitas vezes as coisas das dicas. E como foi bom, como foi de sucesso aquela sua ideia de nós levar pessoal junto para lá nessa audiência pública. E depois disso aí, eu não fiquei quieto nem nada, né? A gente continuou sempre em contato, onde a gente recebeu uma correspondência, na realidade 2 correspondências. Uma que a Casa Civil, que nós mandamos em Brasília, o presidente da República recebeu nossa correspondência da audiência pública. E ela enviou essa correspondência para o Ministério da Agricultura. E agora, há um mês atrás, nós recebemos uma correspondência que o Ministério da Agricultura recebeu nossa correspondência. Então, o nosso trabalho que foi feito aqui no Herval chegou ao gabinete do presidente e chegou também no Ministério da Agricultura. Então, não é uma coisinha em vão, né? A gente fez um trabalho que chegou onde nós queríamos que chegasse. Mas a subsecretária do ministro acompanha esse trabalho desde o início também. Desde o início, quer dizer que é uma pessoa extremamente dedicada a esse trabalho, né? E aí a gente teve a felicidade de receber uma notícia a semana passada. O Márcio me enviou aqui, né? O Márcio é o delegado federal do Crédito Fundiário. Ele botou aqui assim, ó: na última quinta-feira, dia 22, o Conselho Monetário Nacional aprovou as mudanças do programa do crédito fundiário, né? Então estava precisando o aval do Conselho Monetário. Então isso foi dado, né? Onde foi ampliado dos tetos, em especial o de financiamento, que passou de 80 mil para 140 mil. As 3 novas linhas de acesso. E é um prazo para o pagamento que agora é de 25 anos. As alterações vêm para atender as antigas reivindicações. Isso nasceu aqui no Herval, lá na audiência pública proposta por ti. Exatamente. A gente já vinha trabalhando em cima disso antes dessa audiência pública, né? Então a gente já, sempre digo por intermédio do Dr. Hermes Ribeiro de Souza Filho, que eu consegui esse contato logo quando eu assumi a Câmara de Vereadores com esse delegado federal do crédito fundiário, que é o Márcio Madalena, né? Que a gente veio trabalhando junto, e com esse trabalho junto a gente conseguiu essa audiência pública aqui no Herval, e aquela audiência pública onde o senhor acompanhou lá também, né? Lá em Porto Alegre. Eu e o Cunha fomos. O Cunha foram juntos, né? E então agora o que falta? Falta agora a SEAD agarrar e montar o programa interno. Aprovado tá. Agora está na mão da subsecretária lá montar o programa, né? Aquela que estava na audiência pública. Aquela que estava na audiência pública. E ela ainda confirmou, eu tive há 3 semanas atrás em Porto Alegre com o Márcio, ela ainda tinha confirmado com o Márcio que ela viria fazer o relançamento desse programa aqui em Canguçu. Se ela prometeu lá, né? Prometeu lá que viria tomar um café colonial aqui em Canguçu, né? Então, mas com esse trabalho aqui a gente já está feliz, está satisfeito, né? E onde eu fui ver aquelas 3 famílias que tinha o projeto lá dentro da secretaria, que né? Eles mencionaram na reunião, dia 26 de dezembro foram encaminhadas ao banco, com toda a papelada em dia. Provavelmente dentro dos próximos 30 dias retornará essas propostas para assinatura. Então, objetivamente, esse é o primeiro retorno concreto. O primeiro retorno concreto depois que nós tivemos lá naquela audiência pública e depois onde ela nos recebeu lá no Ministério, professor. Quando é que nós tivemos em Porto Alegre? Que dia, lembra? Foi no começo de dezembro, não foi? Eu acho que foi fim de novembro. É. Não, foi em novembro. Só para estabelecer isso para a população... 19 de novembro, me parece que foi. Só para estabelecer para a população que depois disso foi final de ano e férias. Carnaval. E mesmo assim... Exatamente o próximo passo que eu queria dar, e não podemos esquecer que o Brasil funciona depois do Carnaval. Então a agilidade nesse momento ela é notória.
O professor Cunha sempre foi um fervoroso apologista dessa tua ideia, e não somente quando tu estás junto, mas em outros momentos, em situações de conversas amistosas, mas ele sempre se posiciona absolutamente favorável. Por isso, a insistência dele naquela oportunidade, quando viesse aqui, de demonstrarmos uma presença de pessoas lá na audiência pública apoiando o teu trabalho. E parece que deu certo, né? Deu certo. Aqui ainda ele me acaba de mandar mais uma notícia, né? Que do dia 9 ao dia 13 de abril, provavelmente vai vir um pessoal de Brasília para Canguçu para fazer uma reportagem, um levantamento com uma família que foi beneficiada pelo Banco da Terra, que teve êxito, para mostrar para o pessoal que o Banco da Terra é uma coisa boa, né? Então, nós pedimos para acompanhar. 3 municípios do Rio Grande do Sul vão receber essa visita, onde o Márcio agarrou e indicou Canguçu para receber essa visita também. Muito bem. Ficamos muito felizes, né? Ficamos muito felizes. Se em abril é necessário estar com algum projeto aprovado, é sinal que em março, e março é amanhã, temos que ter trabalho. Então, março é um bom ano e vai ser um ano já propício, e quem está nos ouvindo, de fechar negócio, né? Tem que comprar terra, tem que buscar isso para que isso aconteça. Nesse mês de março isso vai se desenvolver. Eu acredito, conforme eu disse no começo, Cunha, né? O pessoal pode até sondar alguma coisa, porque eu me reservo muito em falar em data, né? Porque sabe que a coisa que vem do governo não anda da maneira que nós andamos, né? Nós andamos mais rápido, né? Porque o programa, eu acredito que comece a rodar no mês de abril. Eu acredito. Posso estar enganado. Pode ser abril, pode ser maio, né? Até porque ele andou muito rápido. Andou muito rápido, até pelo tempo que andou, né? Então, de repente, a pessoa querer procurar algum pedaço de terra, né, mas que não feche ainda antes das regras, porque vai vir regras. Eu concordo contigo, Vi, mas eu acho que o pessoal já tem meio que se antenar, né, porque procurar a terra e tem que começar a pensar nisso. Claro que com esse projeto já aprovado, agora já tem uma ideia que dá para dar um passo além, né? E outra coisa boa que vem dentro desse projeto é aquilo que a Raquel nos explicou aquele dia lá, né? Porque se não tirarem nada do projeto original, quer dizer que um herdeiro poderá comprar do outro. Porque aí vai ter a sucessão familiar da família dentro daquela propriedade. Porque o que acontece? Uma família de pouca estrutura, os filhos, um não pode comprar do outro. Acaba vendendo para um terceiro e reparte o dinheirinho ali, termina com aquela propriedade. Agora não, agora os herdeiros podem comprar uns dos outros, que eu acho que é fundamental dentro desse programa. Para a garantia da unidade produtiva agropecuária. Agropecuária, né? E para manter a propriedade da família também. Que de outra forma vai se transformar em sítio. É verdade. Lamentavelmente. Fazer. Mas, Silvio, nós gostaríamos de colocar a palavra à disposição por uns 2 minutos para as tuas considerações finais. Eu só me resta agradecer, doutor, a ti, que é um amigo. Com certeza. Quer dizer que se considera membro da família, ao Eurico, que está começando a entrar nessa família grande, né? É verdade. Ao professor Cunha, o Peixoto, que a gente já se conhece há bom tempo também, né? E deixar um recado para os meus ouvintes aí, que o vereador nem tudo consegue resolver e fazer, mas que ele não mede esforços para ir atrás, para pelear, para trabalhar, para fazer o bom andamento. E muitas vezes podem até não gostar quando ele disser que não vai conseguir, porque é mais bonito eu dizer que não vou conseguir
do que iludir a pessoa e depois lá adiante não dar certo. Então, o meu sistema de trabalho é com honestidade, com dignidade. Se eu não conseguir, quer dizer que não tem. Eu sou franco a dizer para os meus eleitores e o pessoal que me ocupa, né? Se não dá, não dá, não adianta. Eu não iludo, não enrolo ninguém. E que todos tenham um abençoado dia, né? Que tenhamos um ano 2018 daqui para frente melhor do que se propôs até agora, né? E que Deus possa abençoar esse nosso município, o nosso estado e esse nosso país nesse ano de eleição. Que assim seja. Professor Cunha, suas considerações agora não tão sintéticas, pode ser um minuto. Tá, muito obrigado. Normalmente 5 segundos. Obrigado por esse minuto. Agradecer a presença do vereador Vinho aqui. A amizade é uma coisa extremamente importante e esse é um valor do homem do campo. E a gente tem que preservar isso. Às vezes a gente vem para a cidade e fica dessa forma urbanizada, e muito perto e ao mesmo tempo muito longe. Na campanha a gente olha o outro na outra cochila e sabe o que está acontecendo. E reconhece. Aqui a gente não reconhece a pessoa da mesma quadra. Isso é uma coisa muito triste. E quando o senhor fala do homem do campo e da sua perseverança nesses valores, às vezes se pensa que é um discurso muito simplista. Mas se muitos homens que estão em Brasília tivessem a postura ética que o senhor tem e a vergonha na cara, nosso país não estava onde está. Nós podemos ter certeza. Então as pessoas têm que aprender a reconhecer que é na simplicidade, na ética e na justiça, no companheirismo que nós podemos andar. E a maioria dos nossos políticos aqui em Canguçu tem uma excelente postura. Nós tivemos aqui diferentes partidos nos últimos anos à frente da prefeitura. E pode-se gostar do vermelho, do preto, do azul, pode-se não se gostar também, mas ninguém pode dizer que houve falta de ética aqui nos nossos políticos. Então a gente fica muito feliz e agradece a sua presença aqui, sempre enobrece com certeza o nosso programa e enobrece com certeza a sua representatividade do homem do campo. Muito obrigado. Eu peço licença ao Cunha para fazer minhas as considerações que ele fez em relação à tua pessoa, porque todos sabem da nossa amizade, do nosso vínculo, do nosso respeito que temos de forma fraterna. E dizer, Silvio, que em todas as iniciativas tuas, nós estaremos sempre juntos para somar, nunca para dividir, te apoiando e fazendo tudo o que for possível no sentido de que sempre tenha sucesso e abrangência. Né? Nós te parabenizamos e te homenageamos mais uma vez por todo o trabalho até aqui desempenhado. Agradeço ao professor Cunha pela colaboração permanente, ao Peixoto pelo apoio técnico, ao Henrico, aos nossos ouvintes e os nossos apoiadores, Jaques Oliveira Negócios Imobiliários, Max Gel Topografia e vereador César Silva. Um grande abraço a todos e com a certeza de que na próxima quarta-feira, já no mês de março, estaremos aqui novamente. Um abraço.